Tudo bem, Beatriz? Pessoal, vamos lá então? Legal. Hoje é dia 5 de julho, 5 de julho. Estaria começando as férias, né? Acho que semana que vem começaria as nossas férias, né? Poderíamos ir para Bariloche, esquiar, né? Lá na Argentina, sei lá. Mas não podemos mais, né? Pessoal, hoje então é dia 5/7, nós vamos, aqui a disciplina de vocês, né, vocês já sabem como utilizar, né, então tinha aqui uma tarefinha para vocês fazerem até ontem, né, então acho que todos que estão aqui fizeram, tá, né, e nós estamos na aula, essa aula aqui, aula síncrona do dia 5/7. Tem um monte de apresentação aqui que eu quero ver até onde que nós vamos, daí eu vou gravar aqui, tá? Nós temos daí, desde que nós começamos, nós só fizemos aulas síncronas, tá? Eu não sei até quando que a gente vai conseguir fazer sempre síncronas, é que essa disciplina eu acho que ela perde muito por não estarmos lá na universidade, então eu fiz isso na turma passada, essa turma tem um pouco mais de tempo, então vamos ver o que a gente consegue fazer juntos aí, né, já que aparentemente não voltaremos, né, tão rapidamente aí, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a arquitetura de von Neumann, sistema de numeração, componentes, placas-mães, BIOS e drives, tá? Alguns já ouviram falar em alguma dessas coisas, outros não, né, sem problema. Todas essas apresentações já estão disponíveis lá no Moodle, tá? Menos a gravação, né, que é a gravação de agora. E eu vou ver até onde que eu consigo ir com essa apresentação. Pode ser? Pode. Pode, né? Nem dá para voltar a dormir, porque já despertamos. Então, vamos lá, galera. O que eu ia falar mais? Nós estamos próximo à nossa primeira avaliação, certo? As nossas aulas são só de segunda, então nós estamos tendo aula hoje, vamos ter aula semana que vem, e daí já é a prova, tá bom? Então, aquela lista lá dos primórdios lá fazem parte dessa nota dos 20%, e vai ter mais uma listinha aí, provavelmente na semana que vem, ou até essa semana, vou ver, para a gente já fazer a primeira avaliação, dia 19/7, beleza? É bem apertadinho mesmo, tá? Então, vamos lá, tá? Deixa eu abrir por aqui mesmo a apresentação, daí eu baixo ela, para gente continuar aqui, tá? Vamos lá, só baixar ela aqui, que eu acho que fica mais bonitinho, aparecendo toda ela na tela, tá? Então, tá bom. Então, John von Neumann, ele era um matemático. Vamos ver se ele abre aqui. Vamos ver até onde que a gente consegue hoje aí. São bastante slides, tá? Sempre lembrando, todo esse material vai estar disponível para vocês baixarem no Moodle, né? E por aí vai, beleza? Beleza, tá? Vou ver se eu consigo apresentar aqui. Acho que beleza. Então tá bom. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura, o modelo de John von Neumann, tá? Ali fala de unidade lógica aritmética, unidade de controle, registradores, barramentos, e vou dar alguns exemplos de execução aqui, tá? Todos esses componentes aqui existem até hoje nos computadores nossos, né? Vocês viram lá que antes eram computadores desde o ábaco lá, tal, né? Calculadoras foram surgindo, daí você sentiu necessidade de fazer mais operações, né, rapidamente, e foram surgindo ali os computadores, tá? E nós vamos falar sobre isso agora. Vamos falar também sobre um pouquinho de sistema de numeração, que nós já vamos ter alguns exercícios relacionados a isso daí, tá? Então, vamos lá, só para a gente ganhar tempo, vamos dar uma corridinha aqui. O nome se refere ao matemático John von Neumann, que foi considerado o criador dos computadores nas formas que são projetados até hoje, tá? Até hoje, a ideia é a mesma, tá? Vocês vão ver lá que a unidade central de processamento tem lá variáveis de entrada, processamento, saída, tá?
É o que a gente fala até hoje, que vocês viram comigo, quem fez comigo algoritmos, a ideia é a mesma. Esse processamento que é feito na unidade central de controle, ele é igual desde sempre, ele só aumentou velocidade, diminuiu de tamanho, tá? Então, a ideia surgiu de armazenar programas em computadores, pois até então ainda não haviam formas de armazenar programas em computadores. Não tinha memória, né? Então, a parte de memória foi aqui, tá? Então, ele e outros pesquisadores, né, utilizaram o dispositivo de memória em formas de linha de retardo de mercúrio. Não sei o que é isso, tá? Poderiam armazenar instruções de computadores, instruções, faça isso, some, faça média, papapá, beleza? Beleza, tá? A proposta inicial do computador de programa armazenado por John von Neumann, né, é da equipe do IAS, Princeton Institute for Advanced Studies, tá? Deveria ter lá, as seguintes partes: a central aritmética lógica, né, ou CA, né, dispositivos devem realizar as operações aritméticas elementares, mais frequentemente, e, portanto, devem ter unidades especializadas para essas operações. Tem o CC, que é o centro de controle, né, Control Center. A sequenciação apropriada para as operações pode ser executada de maneira mais eficiente com o controle central, né, a unidade de controle aí. Memória é a memória de tudo que nós temos aí, né? Um computador, um celularzinho tem a memória, né, para armazenar, para gravar fotos, as memórias, né, tanto ROM quanto a RAM, né, que é a volátil e a não, tá? Aqui armazena programas e aqui arquiva dados, né, e etc, tá? Memória, qualquer dispositivo que tiver que executar longas e complicadas sequências de operação precisa de uma memória considerável, tá? E as entradas e saídas, é necessário ter unidades de transferência dessas informações entre as partes, né? Input, output, né, ou I/O, tá? Então, entrada, saída, beleza? Beleza. Essa figurinha aí, então, é o modelo do John von Neumann, tá? A arquitetura de John von Neumann. Então, tem a unidade de controle, a aritmética lógica, né? Aqui, os registradores de uso geral e de controle, né? Dispositivos de entrada e saída e a memória, né? Tudo com seta ida e volta, né? Mão dupla, beleza? Mas essa que é a arquitetura pensada lá, que é a arquitetura que tem nos nossos processadores até hoje, tá bom? Beleza. Então, o que fala? Unidade lógica central, unidade de controle, registradores, né? Memória, dispositivo de entrada e saída dos barramentos. Os barramentos, você precisa de barramento para ligar uma coisa ou outra, né? Então, todos aqueles flat cables ou os barramentos internos das placas, tem toda essa ideia inicial lá atrás da equipe e do John von Neumann, tá? Então, possui capacidade de executar instruções sequencialmente, beleza? Beleza. A unidade é a ULA, né, a lógica aritmética, né, tá ali em inglês, é o circuito digital que realiza operações lógicas e matemática. É uma peça fundamental na unidade central da CPU. Então, ele é o processador, tá? Beleza. Então, tem lá as operações que realizava lá na época, né? As básicas e as lógicas, né? As aritméticas, adição, tal, que a gente já conhece, e os AND, OR, NOT, SHOR, né? Que a gente viu alguma coisa, né? Vocês devem estar vendo aí também nas outras disciplinas, mas são as portas lógicas aqui, tá? O que acontece, né? O que entra, o que sai ali, usando essas portas aqui, ó. Valores lógicos verdadeiros, se e somente se os números dos operadores, valores são verdadeiros, for ímpar, no SHOR, né? O exemplo do SHOR, tá? Essas operações são necessárias para a execução de instruções de programa, beleza?
nós usamos, na nossa disciplina de algoritmo, por exemplo, usamos o AND, o OR, né, o NOT, beleza? Tabela verdade, né? Então tá bom, daqui é mais ou menos conhecido, ó. O que é o A e o B para nós aqui? São os operandos, tá? O R é a saída, e o F e o D são as entradas das unidades de controle, tá? Então, variáveis ali, operadores de entrada, né? Ele vai ser executado aqui, conforme essas entradas, né? A entrada seria aqui, entrada, saída. Aqui são, sei lá, fazer uma soma, por exemplo, beleza? E aqui está fazendo o processamento, tá? E daí o R é a saída em si, tá? Então aqui vai fazer as operações, beleza? Beleza. A unidade de controle responsável por gerar todos os sinais que controlam os operadores exteriores, né, exterior à CPU, tá? E ainda por dar todas as instruções para o correto funcionamento da CPU. A unidade de controle executa 3 operações, ó, a busca, a decodificação e a execução. Ela executa essas operações aqui. Beleza. Resumidamente, a função da unidade de controle é buscar instruções na memória principal e determinar o tipo dessa instrução. Sei lá, vai somar, vai fazer a média. Então, ele vai lá, busca e identifica, né, ou determina o tipo dessas instruções. Beleza? É chatinho esse comecinho aqui, pessoal, mas vamos lá, tá? Ó, o que a CPU tem? Ó, contém internamente uma memória de alta velocidade que permite o armazenamento de valores intermediários ou informações de comando, né? É o que os processadores fazem. Essa memória é composta de registradores ou registros, tá? Na qual cada registro possui uma função própria. Um registro memoriza um número limitado de bits, tá? Zeros e uns. 0 ou 1, né? Geralmente uma palavra de memória. São utilizados para controlar informações e são lidos e escritos em alta velocidade, né? Pois são internos à CPU, né? Então esses registros, né? Os registradores são lidos e rapidamente são executados porque estão internos ali, tá? Temos também os registradores, ó, tem o registrador de controle de programa, que aponta qual a próxima instrução a executar, o registro de instrução, ó, que armazena a instrução em execução. Outros registros que permitem armazenar os resultados intermediários. Então, existem outros também, tá? Os barramentos. Ó, o barramento é o conjunto de fios paralelos, né, condutores de energia, tá? Quem abriu um computador viu que tem ali um flat cablezinho, geralmente cinzinha, tá? Que liga. Pode ser largo, pode ser curto, né? Mas ele tem ali uma via. Se estivesse um laboratório, vocês iam estar vendo um barramento, um flat cable, tá? Que tem essa, né? Ele é um plástico, mas se você pegar ali, você vê que ele tem umas ondinhas que são esses fios aí paralelos que conduzem, né? Transmite endereço de memória, dados aos registradores e também sinais de controle. Então, no caso daqueles, né, dos flat cables lá, ele fala assim, ó, a placa-mãe tem uma característica lá, tem um tipo de tecnologia, e eu preciso ligar lá um HD, um pendrive, um monitor, uma placa de vídeo mais top, né? Então, o barramento pode ser esse flat cable ou o barramento da placa-mãe mesmo, né? Nas outras apresentações, nós já vamos ver alguma coisa ali, para quem ainda nunca viu uma placa-mãe, né? Uma placa-mãe, beleza? Beleza. Os barramentos internos, quando estão dentro da pastilha da CPU, né? Isso que eu falei. Deixa eu ver se aqui não vai ter. Mas tá bom, depois eu mostro para vocês lá, tá? Então tem esses internos e os externos. Então, é o que eu falei, ó, esses internos, você vai pegar uma memória, para quem já mexeu, você pega,
sei lá, pega a memória, vamos supor que essa borrachinha aqui da minha filha cadê minha mão? Aqui, eu tô aqui, então tá aqui, ó, aqui vamos supor que aqui é uma memória. Lá na placa-mãe tem os slots, tá? Essa placa aqui, geralmente tem, ou todas têm, uns pintadinhos assim de douradinho, que são os conectores do barramento, tá? Ele vem lá conforme o tamanho, tudo ele vem e é encaixado dentro do barramento, dentro do slot, tá? E ele vai eletronicamente, né? Ele vai transmitir sinais para reconhecer que esse pente de memória aqui foi colocado no barramento aqui, tá? Então, esse é o barramento interno, a placa-mãe, tá? E o barramento externo são os flat cables que eu falei para ligar lá os dispositivos de entrada e saída. Beleza? Beleza. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém já viu um barramento? Alguém já viu uma placa-mãe? Alguém nunca viu, não está nem sabendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ou todos sabem? Eu nunca vi um, professor. Nunca viu? Deixa eu pegar a apresentação aqui de placa-mãe, só para dar um pulo ali, para vocês verem o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, tá? Ó, isso é uma placa-mãe, tá? Deve ter uma foto maior? Acho que não. Ó, tem, ó. Então, vamos lá. Aqui é uma placa-mãe, né? Não sei se é nova, se é velha, né? Essas apresentações aqui a gente tem a vida inteira aqui, fica trocando entre os professores. Mas beleza, ó. Aqui é uma placa-mãe, né? Aqui, no caso dessa aqui, essa daqui vai o processador, aqui vai os pentes de memória, eu acho, né? Aqui vão a placa de vídeo, placa de não sei o que, papapá. Esses são os conectores externos que aparecem para você plugar os cabos ali, tá? Esses barramentos aqui, que são os barramentos internos à placa que eu falei, tá? São, né, tipo esse daqui. Aqui pode ser uma placa de vídeo, por exemplo, ele vai acoplar ali no slot o elemento externo, a memória, a placa de vídeo, a placa de som, a placa de não sei o que, tá? Tudo dentro no componente lá. E toda essa placa-mãe aqui, ela está recebendo energia. Ela recebe energia externa da fonte que fica no gabinete, tá? Mas já a gente vai mostrar aí. Eu só puxei essa daqui, que eu acho que a gente vai chegar até ela, ó. Por exemplo, aqui ele tem nesse slot aqui, ele tem um pedacinho curtinho e um mais longo aqui, ó. Tá vendo que essa placa não seria a mesma, né? Mas tá vendo que ela tem esses conectorizinhos aqui, ó, que ele vai encaixar ali? Não seria bem para esse. Aqui, aparentemente, é uma placa de vídeo, tá? Pode ser, né? Deixa eu ver se tem mais coisa bacana aqui. Aqui é uma placa-mãe também. Aqui fala o que tem em cada um deles, os sockets, os conectores, os slots, né? E daqui eu vou mostrar para vocês depois também. Ó. Essa daqui é a parte externa, a parte de trás, a parte aparente do computador, do gabinete, né? Então, aqui é o vídeo, aqui a impressora, aqui é os rede, plaquinha USB, aqui som, você entendeu? Então, é mais ou menos isso daí. Então, esses barramentos internos da placa são esses daqui que eu estou te falando, que eu estou falando para vocês, tá? Mas beleza, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se ele vai... Isso, começou do mesmo, tá bom? E os barramentos externos são os flat cables, que depois vocês vão ver também, tá? Então, ó, conceitos importantes sobre barramentos. A largura do barramento. Então, tem a ver com a velocidade, tá? Ó, por exemplo, aqui é uma coisa antiga, tá? Mas ó, é o número de bits que são transportados em uma operação. Se você tem uma rodovia curta, uma rodovia com pista simples, você vai viajar para a praia, o teu pai que está dirigindo vai ter que esperar todo mundo passar. Se você está numa pista larga, um barramento largo, pista dupla, pista tripla, você
você circula mais rápido, né? Então, pensa que numa viagem, numa via que tem várias, né, na mesma mão, tem carros que andam mais devagar, outros que andam mais, é o que acontece também com as instruções que vão e vêm, né, no processamento ali, tá? Então, o número de bits que são transportados, exemplo, a largura do barramento de um 486 é de 32 bits, tá? Hoje, nossos processadores, os nossos computadores são todos de 64 bits, né? Então, ele é mais veloz e potente, tá? A frequência de operação é a velocidade, né? Não sei o que lá, a frequência, sei lá, 266 MHz, né? Por aí vai, tá? Ó, é a velocidade com que os dados são transmitidos no barramento, tá? Um caminhão pesado, ele tem uma velocidade menor do que um Fusca, que tem uma velocidade menor do que uma Ferrari, tá? Legal? Legal. Exemplos de execução de instrução de máquina de do von Neumann, a unidade de controle. Busca a própria instrução no programa de memória principal. O controlador de programa é usado pela unidade de controle para determinar onde a instrução está localizada, né? Controle do programa. Instrução é decodificada para uma linguagem que a unidade lógica possa entender, né? Você faz um Python da vida, sei lá, que vocês estão aprendendo agora, Java, sei lá. Você faz um código ali. Isso tudo lá na hora que vai executar, ele entende binário, ele entende zeros e uns. Então, ele vai fazer isso daí como é um interruptor. Ligado, desligado, uma luz normal, tá? Os operadores de dados, requisitos para executar uma instrução, são carregados na memória e colocados nos registradores. E na unidade lógica aritmética, executa as instruções e coloca o resultado em registradores ou na memória, tá? Ou na memória, beleza? Beleza, esse conteúdozinho aqui é bem legal para cair na primeira prova, tá? Beleza. Professor, como é que vai ser a primeira prova? A gente vai poder consultar aqui? Provavelmente, né? Porque se eu não falar aqui para não consultar, muita gente vai consultar, tá? Então, eu vou falar assim, ó, não assim, tão, o que é uma instrução? O que é feita, né, na unidade lógica aritmética. Então, mais tranquilo, né? Vocês sabem que as minhas provas são sossegadas, tá? Então, aqui é um modelo, um exemplo de execução, ó, início e fim, como tudo, né? Instrução, decodifica e executa. Sempre isso daqui, né? Para nós, entrada, processamento, saída. Beleza? Aqui tem a mesma coisa, só que tem aqui um sim e um não, né? Um if da vida nosso, tá? Busca, implementa o controle, né? O controle de programa, decodifica e tem lá. Se for verdade, ele vai fazer algumas coisas. Se não for, ele vai terminar, né? Os ifs ali, tá? Até a representação como se fosse o fluxograma, para quem lembra do fluxograma. Beleza? Beleza. Tá? Vamos lá. Operações, né, os conceitos de operações na unidade lógica aritmética. Os algarismos, tá? Símbolos que representam números e quantidades. A base, conjunto de ordenadas de algarismos, válidos para execução do número. Tamanho da base, número de elementos ou algarismos, né, da base. E o dígito, a posição de um algarismo em um número. Seria o índice em listas, tá? Um conjunto, né, de dígitos pode representar um valor, né? Daqui a gente vai ver quando você for mexer com conversão, tá? Eu tenho um número binário lá, um número, sei lá, o que seja, ele começa ao contrário, como se fosse uma indexação negativa, tá? De 0, né, tem o número 90. O 0 está na posição 0, o 9 está na posição 1, tá? Isso. Agora vamos falar um pouquinho de sistema de numerações. Pessoal, professor, difícil, é chato, né? Deixa eu voltar aqui.
Isso. É difícil, é chato, como que vai ser, né? Pode ficar tranquilão, tá, galera? Não vai ser nada difícil, não. São os conceitos, né? Ah, a gente não tem, né? Eu vou no laboratório daqui uns dias lá, mexer nos negócios lá com uma filmagem, né? Vamos ver como que eu vou fazer, né? Mas eu vou mostrar ali o que nós temos ali para componentes, né? Eu vou usar alguns vídeos lá você já conhece, né? O Gustavo Guanabara, ele tem lá várias coisas tops ali só vou organizar, tá? De tudo que a gente vai falar, tá? Para detectar defeito de hardware, defeito de software, instalar, desinstalar, etc. Né? Coisas que a gente devia fazer, né? Beleza? Tudo bem? Pode continuar? 10h55. Pode continuar? Estão aí? Por mim, sim. Beleza, né, André? Então vamos continuar. Estão todos apostos aí, né? Vocês estão deitados, vocês estão de pijama. Tanto faz, né? Mas não vou pedir para ligar a câmera, não, tá? Beleza. Pessoal, nós vamos fazer exercícios de conversão de sistema de numeração, tá? Vou dar uma lista de exercícios para vocês aí o mais rápido possível. Mas vou tentar aqui mostrar para vocês, né? Tem alguns exemplos de divisão sucessiva e etc, mas como que é feita as conversões aí. Primeiro eu vou falar o que é um sistema octal, por exemplo. O que é um sistema octal? Aí, pessoal, alguém sabe? É mais ou menos coisa de matemática. Alguém sabe ou não? Como que eu faço uma conversão de octal para binário, É o que nós vamos ver aqui agora, tá? E a ideia que acontece lá na unidade central de processamento, tá? Na ULA, Unidade Central de Lógica Aritmética, lá no processador. É lá o que acontece, tudo lá, tá? Vamos lá, ó. A base do decimal, binário, octal e hexadecimal. Beleza? Beleza, ó. A base é a quantidade de algarismos ou símbolos disponíveis para representar todos os números do sistema de numeração, tá? Qual que é a base? 0, a base é -1, tá? Já vocês vão ver, tá? Exemplos, ó. É tipo assim, se é decimal, ele vai de 0 a 10, tá? O binário, ele vai até 1. O octal, ele vai de 0 a 7, porque ele conta o zero, tá? A mesma coisa a indexação lá de vetor, de lista, tá? O hexadecimal, ele vai de 0 a 9, e daí ele vai de A a F, tá? O hexa é mais chatinho né, você falar assim, o que é o número 10 em hexadecimal? Nós vamos ver esse daí, beleza? Beleza. Tem uma tabela para isso, né? Eu estou recebendo um reflexo aqui da janela aqui, não sei se está atrapalhando vocês, mas já eu fecho ali, né? Então, ó, a base 10, então ele vai de 0 a 9, então vai a -1, tá? Binário, 0 e 1. Octal, 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai até o 8º dígito, mas se começa de 0, ele vai até 7. O hexadecimal, ele vai de 0 a 9, então são 8, tá? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai até 10 elementos numéricos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E daí, A, B, C, D, E, F. Mais 6 letras. Beleza? Beleza, vamos ver isso daí, ó. A conversão maiores que 10 usam os algarismos até 9, tá? Beleza. Vamos lá, aqui eu tenho um número, sistema decimal, tá?
base 10. Então, eu tenho de 0 a 9. Então, eu vou pegar 1.303, o que é ele em decimal, né? Como que eu converto isso daqui, tá? Então, lembra que eu falei que o número que tem, ele começa uma indexação negativa, ó, 0, 1, 2, 3. Tá? São 4 números, ele vai até 3. Ele está indexando, né, negativamente, tá? Essa é a notação posicional dele, né? Quem, ó, o 0, ele está na posição 1. Porque o 3, o primeiro 3 está na posição 0. Né? E se é base 10, eu multiplico por 10. Beleza? Ó. Então tá lá, ó. Então ficou lá 1, que é o 1 dali, o 3, o 0 e o 3. Tudo multiplicado. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tudo multiplicado por 10, ó. 1 vezes 10, 3 vezes 10, 0 vezes 10 e 3 vezes 10. Tá? E essa notação posicional aqui que nós vamos fazer, ó. 10 elevado a 3 dá 1.000. Vezes 1 dá 1.000, certo? Certo. 10 elevado a 2 dá 100. 100 vezes 3, 300. Certo? 10 elevado a 1 mais vezes 0 vai dar 0. 10 elevado a 0 dá 1 vezes 3 dá 1. Beleza? Beleza. 1.303. Esse é decimal. Tudo bem, galera? Alguém fala para mim aí, ou escreve, que eu consigo ler no celular. Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo, palavra bonita. Binário, zeros e uns, né? Ó, 2 dígitos. O 0 e 1 de cada dígito é chamado de bit, né? Binary digit, né? A conversão, um dígito é um bit, 4 dígitos é o niblit, e o 8, né, o byte, são 8 dígitos, tá? Exemplo, ó, aqui tem 6 dígitos, né? Para conversão, dependendo do que você vai converter, você tem que colocar zeros no final aqui, tá? Mas já a gente vai ver isso daí, beleza? Beleza, beleza. Aqui uma conversão desse número aqui, ó, 10111, tá? Eu vou converter esse binário para decimal, tá? Então, tá lá, ó, 1 tá aqui, tá o 0, né, e assim por diante, tá? Então, eu vou, né, esse número aqui em decimal é 47. Lembrando que a notação posicional é o 0, 1, 2, 3 e tal, né? Se eu estou convertendo binário, eu vou pegar tudo vezes 2, né? Esses números vezes 2, elevado à notação posicional. Beleza? Beleza. E depois no final eu vou somar. Vamos ver se dá certo? 2 elevado a 5, 32. Vezes 1, 32. Qualquer número multiplicado por 0. Aqui ia dar, sei lá quanto que ia dar. Ia dar 16, né? Sei lá. Vezes 0, 0. 2 elevado a 3 dá 8. Vezes 1, 8. Aqui dá 4. Vezes 1, 4. Aqui dá 2. Vezes 1, 2. Aqui é 0, né? Elevado a 0, vezes 1. Aqui dá 1, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1, 1, tá? 32 mais 0, aqui vai dar 40. 46, 47. Então, ele é binário. A posição dele, né? A notação posicional, eleva, multiplica, eleva, multiplica. Beleza? Beleza. Decimal para binário. Notem que é invertido. O número 47, se você inverter tudo, ele vai dar esse número aqui, tá?
Esse é o método de soma das potências, tal, tal, tal. Existe uma que eu gosto muito mais, eu acho que é mais fácil, a divisão sucessiva. Eu acho bem mais top de mexer para todas as conversões, tá? Então, aqui você, né, esse método, ó, soma das potências e divisão sucessiva. Então, esse primeiro aqui é a soma das potências, né? Então, é o inverso aqui, né? O que é a divisão sucessiva? Eu acho bem legal, ó. Eu pego o número decimal é em 47, né? O que eu faço? Eu divido por 2. Vai dar 23, sobra 1. É o primeiro número binário meu. 23 por 2 dá 11, sobra 1. O que está em vermelho aqui são os restos da divisão, tá? E assim por diante. 23 dá 11. 11 dá 5, sobra 1. 5 dá 2, né? 2 vezes 2, 4, sobra 1. Aqui sobrou 0, mas o resultado do 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, eu pego ao contrário, ó. 1, 0, 1, 1, 1. Que é 1, 0, 1, 1. Eu não pego daqui para cá, eu pego daqui para lá. Vocês vão ver que todos, ele é mais fácil de entender aqui, o divisão sucessiva. Divisão sucessiva. Seguindo, tá? Ó, converter 1000 binário para decimal e converter 400 decimal para binário. Vamos lá? Então, aqui, se eu tenho número binário, então eu vou converter ele para decimal, tá? Então, ó, esse número 1001, ele é 9 decimal, tá? Por quê? Eu pego todo mundo, multiplico por 2, cada um desses números, e elevo a potência invertida, aqui, a notação posicional. Beleza, ó. 2 elevado a 3, 8, vezes 1, 8. Qualquer número elevado a 0, ele vai ser 0. Aqui, elevou, potência 0 é 1. 1 vezes 1, 1. O 8 daqui com 1 dali, porque os outros são multiplicados por 0, vai dar 9. Essa é a conversão, a primeira conversão aqui. 1001, binário para decimal. É o número 9. O 400 decimal para binário. Divisão sucessiva. Tá? 400 é tudo isso daqui, ó. Dividiu por 2, sobrou 0. Por 2 zeros, 2 zeros. Né? Aqui deu 25, né? Sobrou 1, 12. 0, 0, 0, 1. Aqui deu 1, né? Sobrou 1, ficou 1. Então, beleza. 400 decimal é 11001000000. Beleza? Tá aqui, ó. Daqui para cá. Opa. Daqui para cá. E aqui acaba essa apresentação. Nós vamos ter mais exercícios desse daqui, tá? Na próxima aula, que eu quero dar de novo síncrona, daí nós vamos fazer, vocês vão fazer exercícios, tá? Ou já vou colocar na lista para vocês fazerem lá no Moodle, beleza? Beleza, aqui acaba essa apresentação aqui. Que é a sequência da de von Neumann lá, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Beleza, galera? Beleza. Tranquilo? Tranquilo, né? Vai cair na prova? Vai cair na prova, tá? Essa conversão aí, tá? E o que é, sei lá, o que são os registradores na arquitetura, no modelo, na arquitetura de John von Neumann, tá? Beleza. Na sequência aqui das apresentações, tem sistema de numeração, tá? Que eu vou baixar aqui agora, aqui mostra as tabelinhas, vai ajudar um pouco mais a gente, tá? São 22, deixa eu baixar ela, são 22 slides, eu quero, pelo menos, ir nessa e mais uma, pelo menos, tá? Daí, inclusive, eu já vou disponibilizar na sequência aí a próxima aula, apesar que eu quero fazer síncrona, né? Essa parte é chata para não fazer síncrona, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Hoje está até legal, não está caindo a internet. Legal, ó. Continuando naquela ideia lá, tá?
pegar as tabelas aqui agora, explicar um pouquinho mais detalhado, porque lá eu quis dizer que tudo que acontece na arquitetura ali tem a ver com, né, essas conversões que precisam ser feitas, tá? Aqui eu vou exemplificar mais o que é, né, tipo assim, o que é um 16 em octal, tá? É o 2 e o 0. Por que é o 2 e o 0? Por que o 13 é o 15 em octal? Por que o 10 é o 12 em octal, tá? Beleza? Ó, base 8, né, sistema octal. Então, ele vai de 0 a 7. Então, aqui são né, os números aqui. Vai de 1 a 20. Vai de 1 a 16. Tá? Você pode continuar isso daqui. E é fácil, tá? Então, se ele vai de 0, né, ele vai na sequência, o decimal, ele vai até o infinito, o octal, ele vai de 0 a 7. Então, aqui ele começa, ó. 0 a 7, então os números decimais em octal até o 7 são iguais. 0 é 0, 1 é 1 e assim por diante. 7 é 7. E o 8? Notem que aqui, ó, começa de novo, de 0 a 7, só que 1. Beleza? Então, o 8 é 1, 0. O 9 é 1, 1, né? Porque é o 0 aqui na primeira, né? Na primeira casa aqui na unidade, né? Ele vai até 7. Na dezena aqui ele vai de 1. Então, o 20, o 16 é o 20, porque ele começa com o 0, porque aqui terminou 7, daí começa 0 de novo. Então, ele vai de 0 a 7, 1, 2, né? Então, o 17 é 2, 1. Certo? O 18 é 2, 2, e assim por diante. Entenderam? Sim. Sim? André, Luiz, Opa, tudo entenderam? certo. Certinho, né? Certinho. Então, essa que é a ideia. E assim vai. Lá o 3, sei lá que número que vai dar. Começa de 0 a 7. Então, ele vai nessa sequência aí. Beleza? Beleza. Mais ou menos. Deixa eu apresentar aqui que eu acho que fica melhor. Tá? Então, aqui é a tabela, né? Aqui, então, octal né, o número octal para decimal. Então, se é octal, então eu vou multiplicar o 1 por 8, 4 por 8, 4 por 8. E elevar, né, 0, 1, 2. E vou fazer as multiplicações. Basicamente é tudo isso, tá? 8 elevado a 2, 64, vezes 1, 64. 8 vezes 2, vezes 4, 32, né? Aqui vai dar 1, vai dar 4. Então, o número 1448 octal é o 100, tá? Se você pegar lá na tabela, ficar colocando lá, né? Então, vai até 90, depois vai até, você entendeu? Então, se você correr lá e tiver o trabalho de fazer tudo ali, vai ser isso daqui. O 144 octal é o 100 decimal, tá? Seguindo, esse é o método, o primeiro método. O método da divisão sucessiva é essa aqui, tá? Agora, ao contrário, decimal para octal. Então, eu tenho o número 92 decimal. Divido por 8, vai dar 11, sobra 4. 11 por 8, vai dar 1, sobra 3. Tá? Eu pego o 1 daqui, 1, 3, 4. O 92 para octal é 1, 3, 4. 1, 3, 4. Beleza? Beleza. Beleza. Exemplozinhos aqui. Converter o 77 octal para decimal e o 74 de decimal para octal. 77, ele é octal. Então, multiplico, né, são dois números iguais, os 2 por 8. Esse aqui vai dar 1, né? 1 vezes 7, 7. Aqui vai dar 8, 8 vezes 7, 56. Faço a soma, dá 63. O 77
octal é 63 decimal. Então, agora, o decimal para o octal. Então, quando eu tenho decimal, eu faço as divisões sucessivas. Todas as vezes, vocês notaram aqui, ó, toda vez que eu quero fazer uma conversão de um decimal para tal número, eu vou dividir, fazer a divisão sucessiva, tá? Então, aqui foi o exemplo do 92, aqui na sequência né, um número para octal, então eu divido, né? O 74 vai dar 112 octal, porque é 1, 1, 2. 74 por 8 vai dar 72, sobra 2. 8, 9 por 8 vai dar 1, sobra 1. Então, 1, 2, 2. 74 decimal para octal dá 112. Octal para binário. O octal, ele vai de 0 a 7. O binário, a base, né, é 3, né, elevado a 3, né, então, o 0 são 3 zeros. O 1, 001, o 2, 001. Você entendeu? Porque se é zeros e uns, ó, aqui é um 0 e 1. Aqui é um 0 e 1. Aqui é um 0 e 1, conforme você vai aumentando aqui, tá? E sempre vai dar 0 e 1. Aqui, 0 e 1, 0 e 1. Entendeu? Então, o 7 é 1, 1, 1. Por quê? Por exemplo, aqui eu vou converter esse 27, né? Na tabela, o que é o 2? O 2 não é 0, 1, 0, ó. O 2 está ali, ó, 0, 1, 0. E o 7? O 7 é 1, 1, 1. Então, 27 octal para binário é esses três números aqui, por 2, e esses três números aqui por 1. Ou, desculpa, por 7, né? Por causa da tabela. A tabela é essa, tá? Se fosse 34, o que é o 3? O 3 é 0, 1, 1. E o 4? 1, 0, 0. Então, ficaria 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Beleza? Ó, transforma cada logaritmo octal no correspondente binário. Para cada octal, são necessários 3 bits, ou 2 elevado a 3, que é igual a 8. Tá? Beleza. Agora, binário para octal. Então, eu tenho o número binário. Ó, processo inverso. Agrupa 3 bits a partir da direita. Tá? 3 bits, 3 bits. Desculpa, direita é aqui, né? 3, 3. Se faltou, você coloca 0. Beleza? Mas é 62, porque o 0, 1, 0 na tabela é esse daqui, que é o 10. É 0, 1, 0. E o 0, o 1, 1, 0 na tabela, 1, 1, 0 é o 6. Então, 62. Esse é correspondente ao 2 e esse é correspondente ao 6. Beleza? Beleza. E aqui um exercíciozinho. 34 octal para binário e o 10, 10 binário para octal. Vamos primeiro aqui, ó. Se está aqui em octal, o que é em binário? O 4, quem que é o 4? 1, 0, 0. E o 3, 0, 1. Ó, 3, 0, 1. O 4. 4 não, qual que é? É o 4. 1, 0, 0, tá? 4, 1, 0, 0. Beleza? Beleza. Daí um binário para octal. Opa, esse daqui. Lembra que você tem que colocar de 3 em 3? Quando falou ali, ó, elevado a 3, né? Então, beleza. Mas, ó, esse binário aqui não tem 6 números, nem 9, nem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu pego da direita para a esquerda o primeiro, 0, 1, 0, que vai ser o 2, e aqui eu completo com zeros, né, ó. 0, 0, 1,
lá na tabela vai ser o 1, quer ver, ó? 0000001 é o 1, né? Porque eu completei aqui com 2 zeros, ok? Então, esse número aqui, 1010, em octal é 12, né? É 12. Beleza, né? Mais ou menos, tem que fazer exercício, tá? Explicando talvez seja fácil, a gente tem que fazer umas brincadeiras aí, tá? De vez em quando confunde mesmo, até a gente confunde, tá? Mas normal. Agora o sistema hexadecimal, que é a base 16 dígitos. Como que eu falei? Os 10 primeiros, né? 10 números e 6 letras, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui ele vai aqui, né? Então, beleza, ó. Ele vai de 0 a 9. Daí ele vai de A a F. Beleza? Daí começa 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 8, 9. Daí 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G. Daí começa 2. 2, 0 até o 9. 2, A, B, C, D e F. Beleza? Entenderam isso? Do hexa? Do hexa, galera? Sim. É igual do octal. Ele vai de 0 a 7, daí vai 1. 1, 0 até o 7. 2, mesma coisa do hexa. Tá? Então, ele vai de 0, 9 e de A a F, são os primeiros 16. Depois você coloca um 1 atrás. 1 para o 0, 1, 1, 2, 1, 3, até 1, 7. Até 1, 9. Depois 1A, 1B, 1C, até o F. Daí vai para o 2. 2, 0, 2, 1, 2, 0, até 2, 9. Depois 2A, 2B, 2C, até o F. Beleza? Beleza, né? 11h20 já. Então, essa aqui é a ideia, tá? Ó, tá vendo 3F? 3F é 63. Se você colocar na tabela ali, o 3F vai ser o número 63 decimal. Que ele vai aqui, ó. Daí o 17 é 1, 1. O 18, e assim vai, né? 2, 3, tal, né? Então, o número 3F, ele é 63 decimal. Como que eu sei? Eu faço essa conversão aqui, ó. Multiplico todos por... O que que é o F para mim? O F é 15, tá? O F sempre vai ser 15 na conversão aqui, ó. Então, o 3 é o 3, né, vezes 16. O F, quem que é o F? É 15, 15 vezes 16. Aqui vai dar 16 vezes 3, vai dar 48. Aqui vai dar 1, né, tá elevado a 0, vezes 15 vai dar 15. Somando dá 63. Tá bom? Tá bom. Agora, esse número decimal aqui, ó, 1000 para hexa, tá? 1000, 62 sobra 8. 62 por 16, porque hexa vai ser sempre 16, vai dar 3, sobra 14. Então, 3, 14, 8. Quem que é o 3 na tabela? O 3 é o 3. O que que é o 14? O 14 é o E. E o que é o 8? O 8 é o 8. Ele vai até 9, né? Então, 1000 decimal em hexa é 3 e 8. O 3 é o referente, desculpa, o 3 é referente ao 3, o 14 e o 8 é 8. Que são os restos, né? O resto aqui e o dividido.
o produto aqui, sei lá como que chama, tá? Vamos lá. Exercício, converter 1C3 para hexadecimal para binário, ou hexa para decimal. O que é o 1? O 1 vai ser o 1. Mas vamos fazer aqui, ó. Vai dar 451, tá? Por quê? Porque eu vou pegar o 1 é o 1, né? Tá aqui, ó. 1 vezes 16. O C, o que é o C? Corre na tabela. O C é o 12. Tá vendo aqui, ó? C12. Vamos lá. Ó. Então, o 1 é o 1 vezes 16. O C é o 2 vezes 16. O 3 é o 3 vezes 16. Notação posicional 0, 1, 0, que está em vermelho. 16 ao quadrado dá 256. Vezes 1, 256. 16 ao quadrado dá 16, vezes 2, vezes 12, deve dar 192. Aqui vai dar 1 vezes 3, 3. Somando tudo isso daqui dá 451. Então, 1C3 é 451 decimal. Hexadecimal, decimal. Aqui agora, se eu tenho decimal para hexa, eu divido. 134 por 16, vai dar 8, sobra 6. Tá? O que é 134 em hexa, né? Aqui decimal, 86. 8, 6. Daí invertido aqui, lembra que vai subindo todo mundo aqui. Beleza? Beleza. Agora, hexadecimal para binário. Tá, ó. Transforma cada algarismo hexa no correspondente, né, binário. Para cada hexa são 4 bits. Por quê? Porque 24 igual a 16 menos a base hexas, tá? Porque, ó, ele vai aqui. A gente sabe que hexa, ele vai hexadecimal, ele vai de 0 a 9 e de A a F. Beleza. E daí tem as letras, os binários aqui, né? 0, daí 0, 0, 1, 2, tal, assim vai, né? Até 1, 1, 1, 1, que é F, tá? Aqui é um exemplo, ó. C13, C13, tá? Sempre da direita, porque, né? O 3 é 001, ó, 3, 0011, desculpa, ó, 0011. O 1 é 0001, tá ali. E o C é 1100, 1100. Então, esse número hexa é esse daqui em binário. Beleza? Beleza. Pega de 4 em 4, desculpa, né? O de 3 em 3 é octal. O de 4, de 16, o hexadecimal é de 4 em 4. Beleza? Por causa da base. O processo inverso, né? Se eu tenho, né, duas sequências de 4 bits, né? O que é 1001? Volto na tabela. 1 é o 8. Opa, que número que é? É 9, né? Ó, 1001 é o 9. 1001, 9. E o 1000 é o 8. 100008 é o 8, tá? Então, esse binário é 98 em hexa, tá? Binário para hexa. Exercício. Converterei esse hexadecimal para binário e um binário para hexa, tá? Lembrando que aqui eu pego de 4 em 4 e aqui eu substituo lá, elevo a notação posicional e vejo 1 é 1, vejo quem é o E e quem é o D, tá? No caso aqui, né? O E é 1, né, vezes 16, tá? Então,
Ah, não, eu estou convertendo ele de binário, né? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que pegar lá, então, o que que é o 1? O 1 é 0001. O que que é o E? O E é 1110. Então, vamos lá? O E, ó, 1110. E o que que é o D? O D é 1101. Vamos lá na tabela. O D, 1101. É trabalhosinho, mas, enfim, né? Então, esse 1ED é esse número binário aqui. 0001, 1110, 1101. Agora, esse número aqui em hexa, esse número binário em hexa. Eu pego de 4 em 4, da direita para a esquerda. Aqui eu consegui 4, aqui eu consegui 3, então eu coloco um 0 aqui. Tá? O que que é 0110? 0110 é o 6, ó. 0110. Porque lá eu joguei um 0 a mais ali, ó. Opa. 0110. E o 0011 é o número 3, tá? Ó. 00111 é o número 3. E daí, galera? Fácil ou difícil? Exercício, né? Eu vou fazer exercício, eu vou dar exercício para vocês aí, beleza? Vou dar exercício para vocês aí. A Vitória Polido perguntou há bastante tempo atrás aí. Para fazer essa conversão, precisa ter a tabela de octal para binário, de binário para octal? Ou a tabela, ou você faz a divisão sucessiva. Por exemplo, você falou ali, octal para binário. Você pega o número octal, divide por 8, papapá, ele vai dar octal para binário e binário para octal. Tem exemplos desse? Deixa eu pegar lá o binário, hexa. Só um pouquinho. Hexa para decimal. Você falou binário para octal. Sistema hexa. Vamos lá. Octal para binário. É a tabela, viu, Maria Vitória? É a tabela. E você falou binário para octal. Binário para octal é a tabela também. É isso mesmo que você escreveu aqui, tá? Tem que ter a tabela. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. De nada. Joia, pessoal. Né? 11h30, deixa eu só ver aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se a gente segue ou se já dá uma pausa aí para a gente continuar mais para frente. Tá, então fomos só esses dois aqui. Deixa eu ver quantas tem aqui nesse componentes do computador, tá? Tem bastante, 34 slides. Deixa eu só ver aqui que nós temos mesmo aqui fala de tudo, a placa-mãe, do gabinete. Ela é longa, mas ela é tranquila, assim, porque é mais ou menos o que a gente consegue ver no nosso dia a dia, tá? Beleza, computador, componentes, entrada e saída, né? Cabos, flat cables. Eu vou fazer esse daqui, galera. Esse é legal. Esse é legal. Alguma pergunta até agora, galera? Acho que várias, né? Talvez vai dar uma ajuda quando a gente começar a fazer exercício, né? Não é verdade? Sim? Sim, né? Tá bom, mas né, vamos lá, tá? A gente vai organizar tudo isso daí. Aqui vai ser bem rápido, porque mas, né, só um outro detalhe aqui, porque eu não sei nem nós não temos, aqui em casa eu não tenho mais computador de gabinete, tá? Só na minha esposa tem um salão, lá tem um, né? E na UTF tem aqueles gabinetes lá, tá?
mas hoje em dia já está indo só para notebook, né? Mas vamos lá, ó. Componentes do computador, né? Então, eu tenho componentes externos, gabinete, periféricos, né? Monitor, teclado, mouse, sei lá, externo, né? O próprio pendrive, ele é externo, o pendrive, né? Mas ele tem um componente interno, que é plugado na placa-mãe, tá? Via slots ou via flat cable, ó. Então, externos, gabinetes, periféricos, etc., né? Impressora, papapá. Interno, placa-mãe, processador, HD e tudo mais, tá? Os tipos de componentes podem variar de acordo com a necessidade do usuário. Ah, eu não gosto de jogar, então eu não preciso de uma placa de vídeo lá super top, que eu nem sei mais qual que é a top das top, né? Eu não preciso. Meu piá comprou esse daqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Esse daqui vem um microfone todo, um mouse todo, que faz não sei o que o mouse, né? Gastou 300 pila, eu acho. Para ele é importante, para mim não. E para vocês também pode até ser, não é verdade? Né? Então tá, então depende muito da necessidade do usuário, né? Entretanto, existem alguns componentes que são presentes na maioria do PC, né? Todos têm ali dispositivos de entrada e saída, né? E os internos, tá? Normalmente estão relacionados diretamente com o desempenho do equipamento. Ah, eu quero um negócio mais potente para lá e para cá, ele vai ter mais, né? Sei lá, a gente chama assim, tem um dissipador de calor. Ah, pô, por que tem aquele ventiladorzinho em cima do processador, né? E tem uns potentão cheio de coisa lá, porque gera calor, então ele tem que resfriar, senão ele vai travar, tá? Ele vai travar. Beleza? Aqui, gabinetes, né? Tem dos mais diversos tipos, tá? Mais diversos tipos, né? Consiste em uma caixa metálica com a função de proteger a parte interior ali, né? Placa-mãe e tudo mais, tá? Proteger mesmo, porque não pode ficar pegando, poeira e etc, né? Beleza. Dentro do gabinete, ó, tem aqui, ele tá como se estivesse solto, né? Sem nada dentro, né? Tem a fonte de energia, que sempre tem que ter um cabo para ligar na parede lá. Essa é a fonte, dependendo do gabinete, dependendo da placa-mãe, precisa de uma fonte mais potente ou não, tá? Aqui tem um HD flutuando aqui, tem aqui um drive de alguma coisa, aqui outro drive, ou um HD aqui também, ali também outra coisa, né? E vários fios, ó, uns fios verdinhos, pretos e vermelhos, né? E essas faixinhas aqui que eu falei, não sei se dá para ver aqui, ó, que são os flat cables. Tem um negocinho cinza aqui que vai os barramentos ali para você comunicar, ou esse externo, ou dentro da placa mesmo, tá? Beleza. Existe o gabinete vertical e o horizontal, né? Existe, até hoje. Um gabinete aberto é esse daqui, ó, é só uma lata mesmo, né? Que tem as duas tampas laterais lá, tá? Instalação de números maiores que a placa-mãe, possui uma chapa metálica, não sei o que, a chapa removível para a montagem da placa-mãe, né? Então, você tem que abrir ele para você colocar as coisas ali dentro. Também o horizontal, né? Tem a mesma coisa, né? Talvez ele seja um pouco mais chatinho de trabalhar, tá? Mas legal, né? Tem o tipo de gabinete AT e ATX, né? Depende da tecnologia, né? Que você vai usar. Tem a placa-mãe AT e a placa-mãe ATX também, se tem para cada um, né? Então, aqui, uma placa-mãe AT, tá? Não fornece boas condições de organização interna, né, como os cabos e dispositivos. Prejudica a ventilação. Se é muito apertado, ele vai, né? A ventilação é menor, tá? As ATX, né? Então, ó, maior espaço interno, permite a maior organização dos componentes, né? E evita, tem mais ventilação, evita o aquecimento, tá? Tem possibilidade de expansão mais rapidamente, né? Com mais slots, né? Eles chamam de baias também, ó. A baia é ele, né? Que possibilita a instalação de várias coisas que você quer ali, tá? É aqui em cima, tá? O gabinete, né?
Hoje em dia não existe mais nem CD, né? Mas tudo bem, tá? Aqui tem mais ou menos a disposição de cada uma das coisas, né? Pode ver que o 4 é a fonte, isso daqui é doido para queimar, tá? Geralmente você leva choque, você vai mexer aqui, né? Então tem os cabinhos aqui que recebe externo o cabo da energia, e esses cabinhos pretos, vermelhos, azuis aqui, brancos, eles vão interligar na placa-mãe para tudo que você coloca na placa-mãe, ele recebe energia, senão não vai funcionar, tá? Beleza? Na sequência aqui, né, tem uns números ali, beleza, né, fios, aqui, né, 7, né, tá vendo esses fios aqui, ó, fio do painel frontal do gabinete, né, onde aparece aceso o LED, quando tá o HD normal, né, USB, tudo funcionando, tá? Então, todos têm que receber energia. Aqui não existe mais o espaço para drive de 5 e 1/4, né, HD, CD, né, aqui liga e desliga, né, posição 4, conjunto de botões de LED, né, para ligar e desligar, tá? Beleza? Abertura interna do flat key, do disco, né, flexível, 3,5 polegadas, é aqui o 3, né, coisa que nem existe mais, tá? E os botões de liga e desliga aqui na posição 4, aqui desse gabinete, né? Tem vários gabinetes diferentes lá. As portas, na posição 5, aqui embaixo, né? Geralmente é embaixo mesmo aqui, ou atrás, né? Atrás também tem porta para USB, tá bom? A fonte, ó, a fonte tem bastante coisa aqui que é. Então, a fonte, ó, ela é a alimentação responsável por transferir de energia aos diversos componentes do computador, né? Então, a função é receber a tensão externa, né, 110 ou 220, e converter as voltagens específicas para cada componente ali, interno ali, tá? Que todos têm a sua, né? São chamadas também de fontes chaveadoras, para fazer a conversão de tensão alternada, que é o CA, para a tensão contínua, que é o DC, que tem coisa, por exemplo, o pente de memória, ele tem uma taxa menor do que a que entra, tá? Então, ele vai dividir, ele vai converter e vai falar, ó, isso precisa de tanto para funcionar, tá? Também funciona como estabilizador, atenuando os picos de energia externa. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Tem que ter um no-break, né? O filtro de linha, ele já dá uma segurada para não não queimar no dia que está chovendo demais, tal, né? Mas isso, qualquer coisa elétrica pode queimar ou não queimar, né? Depende muito do... Beleza? Capacidade da fonte, né? Cada dispositivo conectado ao computador consome uma determinada voltagem, foi o que eu falei, tá? Antes de adquirir a fonte, fazer o levantamento do consumo total lá, né? Ninguém faz isso, né? Beleza. As informações da capacidade de fonte normalmente estão impressas lá, ó, né? Geralmente está aqui, atrás tem uma plaquetinha lá, que fala o que ele é lá. Fonte ATX, não sei o quê, volts, voltagem, corrente, frequência, né? Beleza. Teoricamente, vocês terão que saber isso daí, né? Vocês vão ter, né, fazer um estágio, trabalhar na área e tudo mais, você fala, pô, né, tem que ter noção disso daí, né? Mas ideia é na prática mesmo, galera. O que é cada uma das fontes lá? AT, né, o mais antigo, década de 90 e tudo mais, né? As ATX, né, então são né, ó, possuem conectores de 20 e 24 pinos. Essa pinagem aí, galera, eu vou tentar organizar um material para você e vou ver como que a gente faz para vocês verem esses equipamentos na mão, tá? Vou pegar uma caixa aqui em casa, uma caixa de sapato, e vou fazer ela circular com vocês aí, né? Para vocês verem essas coisas aí, tá? Tentar identificar, tentar fazer vocês tirar, colocar para saber, né? Vamos ver lá, tá? Então, aqui são as fontes, né? Ó, recebe energia externa, né? Tem um botão de liga e desliga, na AT, né? Na ATX. Ó, e todos têm esses cabos aqui que fazem a conversão da energia que entra
que vai para cada um dos, né, cada um desses plugzinhos aqui, ele vai ligar alguma coisa, tá? Ou direto na placa-mãe, para daí a placa-mãe fazer o que ela precisa, ou, tipo lá, o HD, você tem que ligar, o HD geralmente é um plugzinho igual esse daqui, vai ligar atrás do HD, né, porque ele não faz, ele é interno do gabinete, mas não é interno, a parte de alimentação de energia não é externo, não é interno na placa, tá? É diferente de uma memória, de uma placa de vídeo, tá? Vantagens, né, em relação a ATX, né, já foi mais ou menos falado, né, possibilidade de ligar o computador por meio de hardware, isso é verdade, o conector existe uma única peça, os componentes internos são menores, né, então reduz peso, se é menor, você consegue trabalhar mais fácil, a circulação de ventilação auxilia não travar, né. Os conectores da fonte, né, então é diferente, ó, esses daqui são os conectores da AT e daqui da ATX, para ligar, lembra? Ele vem aqui, né? Então vem esse cabinho aqui, no caso da ATX, para ligar aqui na placa-mãe, para passar energia para a placa-mãe, tá? E daí todos os outros cabinhos ali para ligar, que eu falei, tem coisa que é interna, ó, que aqui é o plug do HD, ó, conector de energia disponível no IDE, no HD, tá? Aqui não existe mais o disquete de 3,5 polegadas, ele é diferente, porque o conectorzinho dele é diferente ali, tá? Aqui é para o HD SATA, né, ó, que é um HD SATA, adaptador de conector dispositivo SATA, né, né? Aqui é tudo na prática, galera, tudo na prática. Conector de 8 pinos, EPS 12 volts, 8 pinos, né? Aqui, não sei o que lá, TX 4 pinos. Enfim, existem diversos tipos de conectores para cada tipo específico de dispositivos. É bem isso daí mesmo, tá? Atualmente estão surgindo placas de vídeos, né? Os lotes PCI Express fornece até 75 watts de energia, né? Nem sei se é atual isso, mas é isso daqui, ó, que é uma placa de vídeo mais potente, né? Esses lotezinhos aqui encaixa na placa-mãe e aqui a parte externa do gabinete, tá? O gabinete. Tá, ó. Consiste em um conector auxiliar de 6 pinos, aqui tem 6 pinos, que ele vai plugar em algum lugar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, para dar, além da energia que vem aqui dá mais energia, ó. Consiste em um conector de 6 pinos, que deve ser conectado à placa-mãe para correto funcionamento, né? Conector de placa de vídeo. Né? A maioria das placas não tem, tá? Mas na fonte ATX, essas placas mais novas devem ser desse jeito, tá? Faz muito tempo que eu não mexo em computador assim mais moderno, tá? Fonte, ó, é um dos itens com maior possibilidade de falha. A fonte é isso mesmo, ó, eu acho que eu até falei. A fonte é um dispositivo com maior disponibilidade de falhas, portanto, cuidados devem ser tomados quando instalar e utilizar a fonte no elemento do computador. Eu já queimei muita fonte, tá? Muita fonte. E por nada. Porque assim, você vai estar ali, você pega uma placa-mãe e você vai plugando tudo que você quer lá, né? E se você fez alguma coisa errada, ele dá um curto interno. E daí você vai e liga a energia. Ele vai queimar, e se queimar a fonte é barato, né? Do que queimar uma placa-mãe, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, tá? Tem que tomar cuidado se é voltagem de 110 ou 220, alguns tem uma placa, tem um negocinho para você mudar, né? Outros já são automáticos, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Verificar o seletor de voltagem, ideal que a caixa protetora da fonte seja blindada, né? Tem essa caixinha aqui, ó. Cadê essa caixinha que seja blindada, né? Blindada até por causa de choque, né? Geralmente é lata mesmo, né? Opa. É ideal que seja blindada, sempre verificar a corrente elétrica antes de ligar o computador, né? É o 110 ou 220, e verificar o consumo total dos componentes, né? Tem aparelhos que fazem isso, tá? Para você ver o que uma placa-mãe, conforme o que está conectado ali, vai consumir de energia,
vai consumir de energia, tá bom? Verificar a ventoinha se está funcionando, muito importante. Ela tem uma ventoinha aqui, ó, que é a que mais suja. Aqui é um ventiladorzinho. Você liga ele, né? Gostou do? Ele tem que estar funcionando. Tem que estar funcionando. Tá? E ele é doido para travar, né? Igual o cooler que vai em cima do processador, por exemplo. Tem um ventiladorzinho lá, um dissipador de calor, que é importantíssimo para não travar tudo que tem ali, tá? Sequência, opa, a ventoinha, né, normalmente não está enroscando, que sempre enrosca mesmo, devido ao acúmulo de pó, ele puxa muito pó mesmo, tá? É igual o ventilador, ventilador. O que suja mais no ventilador? Como que é? A hélice, né? Você tem que desmontar ele para limpar, porque ali junta muita poeira. Então ele suga, né? Do ar, ele suga e vai limpando. Mesma coisa dessas ventoinhas, né? E vai concentrando ali, vai travando, tá? Antes de mexer no computador, primeiro desliga o cabo de energia da fonte, é sempre bom. Instalar um tipo de fonte compatível ao modelo da placa. Então tem que tomar cuidado com isso daí, né? Já que a gente vai mexer nisso também, tá? Só um minutinho, são 10 para meio-dia. Nós fomos até componentes, tá? Placa-mãe, BIOS e drive, a gente vai ver mais para frente. Pessoal, alguma pergunta? Tudo ok? Tudo simples, mais ou menos? As dificuldades. Aqui tá tudo na paz. Tudo na paz, né? As coisas não são muito fáceis, né? Isso eu falo, a vida como ela é, né? Então, vamos fazer exercício para transformação de sistema de numeração, vamos entender um pouco mais sobre von Neumann, vamos ver o que cada componente faz, vamos ver como que você pluga alguma coisa no computador, né? Mesmo de longe, mas nós vamos tentar, da melhor forma possível, fazer com que vocês tenham uma disciplina, né, mesmo à distância, com o máximo de qualidade possível, tá? O que depender de mim, né, vou fazer de tudo mesmo, tá? Essa ideia de girar uma caixa na casa de vocês aí, não, né, a gente tem que dar um jeito de dar certo isso daí, tá? Dar certo, até para vocês verem até o final aí, como que nós trabalhamos com isso. Beleza, galera? Alguma pergunta? Não? Tranquilos? Acho que não, tranquilo. Pessoal, próxima aula eu quero fazer síncrona de novo, tá? Por enquanto nós não temos nenhuma aula assíncrona. Vamos fazer todas síncronas, beleza? Pessoal, se não tem nada, por mim, estou com encerrado. Vou até interromper a gravação aqui. Beleza? Então, pessoal, obrigado, né, por me